Olá, vou dar continuidade à apresentação dos trabalhos. Curso de Pedagogia, professora Maria Rosélia Santos Souza, acadêmica Raquel Loyola, disciplina Avaliação da Aprendizagem. Então, vou falar das questões do tipo teste de respostas curtas ou evocação simples. Esse tipo de questão, elas são classificadas como provas objetivas e também testes que são respondidos de forma de dissertação, resolução de problemas ou simplesmente de recordação de respostas automatizadas. Por exemplo, a questão cite 5 elementos ricos em proteínas. Questões de interpretação de texto. Esse tipo de questão, elas são perguntas feitas com base num trecho escrito ou numa frase. Por exemplo, o professor, ele entrega um texto para o aluno e o aluno irá estudar o texto, ler. Depois ele vai responder a atividade. Por exemplo, a primeira questão. Responda com atenção às questões abaixo. Letra A. Quem escreveu a história? Então, o aluno ele vai descrever quem é o autor do texto. Então, ele vai ter que responder as questões de acordo com o texto. Essas são questões de interpretação. Questões de ordenações. São questões que apresentam uma série de dados fora de ordem e os alunos eles devem ordená-los na sequência correta. Por exemplo, eu peguei uma atividade, essa atividade aí, digamos que seja para alunos de primeiro ou segundo ano de português. E escreva nomes em ordem alfabética. Então, vocês podem observar que tem vários nomes de pessoas e os alunos eles vão ordenar esses nomes na ordem alfabética. Então, isso são um exemplo de questões de ordenações. Questão de identificação. São questões que, para identificar as partes, por exemplo, da flor, do corpo humano, num gráfico, localizações capitais ou acidente geográfico. O aluno, uma atividade, ele vai observar uma imagem, por exemplo, aí tem um gráfico de uma pizza. O aluno, ele vai observar para ele responder a atividade. Então, vamos falar sobre as provas. As provas são um instrumento muito importante para o professor na parte que ele vai diagnosticar no aluno quais são as deficiências dele em relação aos conteúdos que o professor aplicou durante o decorrer do período. Essas avaliações elas não servem para, reprovar o aluno logo, já vou dar nota, dar alta, nota baixa, reprovar, não. Ela vai servir para servir como um diagnóstico, para saber se o aluno aprendeu ou não. Lembrando que é importante o professor, ele antes de aplicar esses testes, ele fazer uma sondagem no aluno não, toda a turma, né? Toda a turma. Se o aluno aprendeu, se ele está por dentro do assunto, se ele conseguiu assimilar todas as aulas, se ele não perdeu nenhuma aulas, para que ele possa passar esse teste.